Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no dia de hoje, nós vamos falar dos preços de áreas agrícolas em diversas regiões do Brasil. Você vai ver que a China bateu a sua meta de crescimento, atingiu os objetivos. Vamos falar de produtos brasileiros que farão a nova lista de produtos a serem exportados para os Estados Unidos. Eu vou conversar com Flávio Castro, técnico de venda da Taranis, e nós vamos falar do uso de inteligência artificial nas lavouras, que garante eficiência no controle de plantas daninhas, doenças e deficiências nutricionais. E você vai ver que o estado de Goiás terminou bem o ano de 2024 em relação ao fechamento dos negócios do agronegócio. E você vai ver também que o comércio de frutos no Brasil trouxe excelentes resultados no ano passado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos preços de áreas agrícolas em diversas regiões do Brasil. Um levantamento da Scott Consultoria revelou que o preço das áreas agrícolas subiram 113% nos últimos 5 anos. Em Rondônia, por exemplo, a valorização chegou a quase 300%, alcançando o preço médio de R$ 23.100 por hectare. O relatório da Scott Consultoria analisou os mercados nos 17 estados mais relevantes na produção do agronegócio brasileiro de 2019 a julho de 2024, com o preço da terra mais que dobrando em 11 deles. O valor médio do hectare escalou de R$ 14.800 para R$ 17.800 no período. A rentabilidade, ela se destaca em relação aos outros possíveis investimentos que poderiam ser realizados no mesmo período. Por exemplo, de acordo com o Valor Data, o Ibovespa registrou valorização de cerca de 25,9%. A poupança rendeu 28,6%. O dólar comercial rendeu 47,2% e o CDI 48,7%. A inflação no período de 2019 a julho de 2024 foi de 33,6%. Estados na região do Mato Piba, que abrange Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia, também tiveram ampla valorização, principalmente nos 2 primeiros, onde as terras agrícolas ficaram 200% mais caras. No Paraná, o preço médio da área de áreas para a agricultura chega a R$ 59.200 por hectare, sendo o maior do país. A alta também foi expressiva e alcançou 107%. De acordo com a Scott Consultoria, fatores como a proximidade da malha viária, grau de tecnificação das propriedades, produtividade por região, culturas predominantes, agroindústrias, portos, relevo e solo, dentre outros, precificaram as terras. A instituição vê a taxa de juros elevada como um limitador de maiores volumes de negociação das terras, já que o crédito fica prejudicado. Contudo, a injeção de investimentos via fontes particulares, como o mercado de capitais, mantém os preços firmes no país. O levantamento traz informações sobre o mercado de terras e discussões pertinentes na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. E agora você vai ver que o estado de Goiás, ele terminou bem o ano de 2024 em relação ao fechamento dos números do agronegócio.
Segundo dados da Secretaria da Agricultura e Pecuária, aqui do governo do estado de Goiás, o agronegócio encerrou o ano de 2024 com números positivos em diversas cadeias produtivas, refletindo o crescimento das exportações, a valorização das commodities e a ampliação dos mercados internacionais. De acordo com dados divulgados pela CEAPA, por meio do programa Agro em Dados, o Estado consolidou seu protagonismo tanto no cenário nacional quanto no cenário mundial. Na pecuária, a carne bovina de Goiás registrou um crescimento com um aumento de 18,8% no número de animais abatidos em relação a 2023. Entre janeiro e setembro de 2024, o Estado abateu 3 milhões e 100 mil bovinos, resultando em uma valorização do boi gordo. Na suinocultura, o Estado também obteve bons resultados, destacando-se nas exportações e ampliando a sua presença em mercados estratégicos. Países como Singapura e Angola mantiveram-se como grandes consumidores de carne suína goiana. Já a avicultura teve um ano de recordes, com as exportações de carne de frango atingindo 23,2 mil toneladas no mês de abril, impulsionadas por mercados como Japão, Emirados Árabes Unidos, Filipinas e Coreia do Sul. No setor agrícola, Goiás obteve destaque com a soja, registrando um aumento de 6,3% na área plantada e conquistando a 4ª posição no ranking nacional de produção, com 16.822 toneladas em 2024. O Estado também garantiu a 4ª posição nas exportações do complexo soja, com a China sendo o principal destino, somando mais de 5,8 bilhões de dólares em exportações. Já o milho goiano teve uma produção inicial comprometida por adversidades climáticas, mas a segunda safra se mostrou robusta, com um aumento de 4,8% na produção e 3,8% na produtividade, consolidando Goiás como o 3º maior produtor de milho do Brasil. E agora você vai ver que o comércio de frutas no Brasil trouxe excelentes resultados no ano passado. O Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária, que é divulgado pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, trouxe um panorama sobre o mercado de frutas no Brasil em 2024. Segundo o relatório, as exportações brasileiras de frutas geraram 1,370 bilhões de dólares em receitas, com 1.094 mil toneladas exportadas. Entre as frutas mais comercializadas estão mangas, limões, melões, uvas, nozes e castanhas, que representaram 68,9% do volume e 70% do valor das exportações. Os principais destinos foram os Países Baixos, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos e Argentina, que juntos concentraram 81,8% do volume e 78,2% do valor das vendas. As vendas para os Países Baixos são uma designação que inclui os países Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que se destacaram como principal comprador, adquirindo 464 mil toneladas por 512 milhões de dólares, o que equivale a 42,4% do volume e 37,3% do valor total exportados. Países Baixos é uma região que se denomina assim por causa da sua localização geográfica, parcialmente abaixo do nível do mar. E este mercado, Países Baixos, atua como um hub de redistribuição para o varejo europeu. Já nas importações, o Brasil comprou
748 mil toneladas de frutas no ano passado, gastando 1 bilhão 137 milhões de dólares. As principais frutas importadas foram maçãs, peras, nozes, kiwis e uvas, vindas principalmente do Chile, Argentina, Espanha, Itália e Turquia. E esses produtos representaram 66% do valor e 68% do volume total importado. Comparando a 2023, houve um aumento de 29,7% no valor e 30,7% no volume das importações, que em 2023 totalizaram 573 mil toneladas e 877 milhões de dólares. Desde então, as importações cresceram 58,5% em valor e 44,1% em volume, evidenciando a maior demanda interna por frutas importadas. E você vai ver agora que a China, mesmo não aceitando os números, ela teve um bom crescimento. Não foi o melhor, mas atingiu os objetivos, cresceu um pouco. A economia da China atingiu a meta do governo de crescimento de 5% no ano passado, mas de forma desequilibrada, com muitas pessoas reclamando da piora dos padrões de vida, enquanto Pequim se esforça para transferir os seus ganhos industriais e de exportação para os consumidores. O crescimento desequilibrado levanta preocupações de que os problemas estruturais possam se aprofundar ainda mais em 2025, quando a China planeja um desempenho semelhante, endividando-se ainda mais para combater o impacto de um esperado aumento das tarifas dos Estados Unidos, enquanto Donald Trump toma posse como presidente. Os dados de dezembro da China mostraram que a produção industrial superou em muito as vendas no varejo e a taxa de desemprego aumentou, destacando a força do lado da oferta de uma economia com superávit comercial de trilhões de dólares, mas também a sua fraqueza interna. O crescimento liderado pelas exportações e parcialmente sustentado pela deflação dos preços ao produtor, o que torna os produtos chineses competitivos nos mercados globais, mas também expõe Pequim a maiores conflitos à medida que as lacunas comerciais com países rivais aumentam. Dentro das fronteiras, a queda dos preços afetou os lucros das empresas e a renda dos trabalhadores. E depois do intervalo, eu vou conversar com Flávio Castro. O Flávio ele é técnico de vendas da Taranis. E nós vamos falar do uso da inteligência artificial nas lavouras, que garante eficiência no controle de plantas daninhas, doenças e também deficiências nutricionais. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho de produtos brasileiros que farão a nova lista de produtos a serem exportados para os Estados Unidos. O Estado norte-americano, que é os Estados Unidos, acabaram de anunciar que passarão a permitir a entrada de feno, alfalfa Ray e Timothy Hay, que é erva mate, flor seca de cravo da Índia, todos esses produtos brasileiros, sem a exigência de certificação fitossanitária. E de acordo com a nota do Ministério da Agricultura aqui do Brasil, essa decisão das autoridades norte-americanas, ela reflete a elevada credibilidade internacional do sistema de controle sanitário e fitossanitário do Brasil. No ano passado, o Brasil consolidou a sua posição como um dos principais exportadores de produtos agropecuários para o país da América do Norte, com destaque para carne bovina, café e suco de laranja. A abertura do mercado norte-americano para os novos produtos poderá impulsionar as exportações brasileiras nos setores beneficiados. No caso da erva mate, planta de consumo tradicional no Brasil, principalmente na região sul,
o país produziu 736 mil toneladas em 2023, em uma área de apenas 82 mil hectares, sendo o Paraná o estado que mais cultiva a planta, conforme o censo agropecuário do IBGE. Com o atual anúncio dos Estados Unidos, o agronegócio brasileiro alcança 7 novas aberturas de mercado em 2025, totalizando 307 novas oportunidades de negócios em 64 destinos desde o início de 2023. E agora eu vou conversar com Flávio Castro. Flávio Castro, ele é técnico de vendas da Taranis e nós vamos falar do uso de inteligência artificial nas lavouras, que garante eficiência no controle de plantas daninhas, doenças e deficiências nutricionais. Flávio Castro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Flávio? Bom dia, prazer é nosso de poder estar aqui participando do teu programa. Flávio Castro, me fala assim, rapidinho, o que é a Taranis, o que ela faz, aonde ela está localizada? Bom, a Taranis ela é uma empresa de origem israelense. Aqui no Brasil, nosso escritório fica em Campinas. E a Taranis é uma empresa especializada no monitoramento digital de alta precisão. O que nós fazemos? Nós fazemos levantamentos de doenças, deficiências nutricionais e principalmente plantas daninhas, né? Eu falo principalmente porque plantas daninhas, o nosso algoritmo está um pouco mais desenvolvido, então a gente consegue fazer a identificação a nível de espécies. Uhum. Bom, e a Taranis, como o senhor falou, é uma empresa israelense, é uma empresa especializada em inteligência artificial. E como é que funciona, vamos dizer, esse diagnóstico que a Taranis faz nas lavouras brasileiras? Bom, a gente faz o mapeamento, né, o monitoramento, através de capturas de imagens feitas com avião, né, ou com drone. A maior parte das vezes a gente utiliza avião porque a gente consegue ter uma escala, né, bem maior. A gente consegue, aí, com uma aeronave, cobrir aproximadamente 2.000 hectares por dia. Né? Então, a gente faz a captura de imagens, essas imagens são de altíssima resolução, de menos de 0,5 milímetro por pixel, né? E através dessa altíssima resolução, a gente consegue, né, através da inteligência artificial, fazer a identificação, né, das ameaças, aí, seja de plantas daninhas, de doenças ou de deficiências nutricionais, né, das principais culturas, né, cultivadas aqui no Brasil. Os grãos, né, e em especial cana-de-açúcar. Hoje a gente é muito focado em cana-de-açúcar, né, mas fazemos também aí em grãos e em outras culturas, né. Então, feita essa captura de imagens e feita a identificação através do nosso banco de imagens, né, da inteligência artificial, a gente conta aí com mais de 200 milhões de imagens, né, a gente emite relatórios, né, mapas, né, de calor, aí fazendo aí a identificação das principais ameaças, né, e através dessas informações, as equipes aí de tratos culturais ou o próprio agricultor consegue fazer um planejamento, né, muito mais preciso do que através aí do sistema que a gente chama de sistema manual, né, o sistema tradicional. Bom, esse sistema de monitoramento que vocês fazem através da inteligência artificial, isso daí gera uma economia muito grande para o produtor, né? Porque você pega uma área, 1.000, 2.000 hectares, por exemplo, você tem às vezes manchas de solos, onde às vezes o produtor ele coloca uma quantidade X de adubos e de uma, vamos dizer, de uma variedade só. Um exemplo, 5,25,15, por exemplo. E às vezes, em determinadas áreas de manchas, talvez grandes nessa área de 2.000 hectares, por exemplo, precisava de uma outra gramatura de fertilizantes. Ou então, aplicar defensivos agrícolas em toda a lavoura seria um desperdício, ao passo que aqui, com esse levantamento, pode-se fazer aplicação localizada. É isso, mais ou menos?
Exato. Porém, assim, o importante, né, que a gente gosta sempre de destacar, é óbvio que a gente busca economia, né? O Claro. agricultor ele busca ser mais eficiente. Mas o nosso principal objetivo é que o agricultor tenha sucesso no manejo que ele está fazendo. Seja no exemplo que você deu aí no manejo de adubação, como principalmente da nossa área específica, né, que é de plantas daninhas, controle de plantas daninhas, de pragas e de doenças e deficiências nutricionais. Então, esse é o nosso grande objetivo, que o agricultor, através da inteligência artificial, através de números precisos, né, ele possa atuar aí de forma cirúrgica e, com isso, ele ter um melhor controle, uma melhor produtividade. O objetivo final é esse, é trazer ao agricultor uma melhor produtividade. Por exemplo, e numa lavoura de cana, existe uma época ideal para fazer esse levantamento? Por exemplo, infestação de plantas daninhas, por exemplo. Existe uma época ideal de fazer esse levantamento? É bastante customizável, Antônio. Esse período ele pode se estender ao longo de todo o ano. Depende muito do que a usina quer olhar. Se ela está falando, por exemplo, de cana-planta, né, normalmente a gente costuma voar aí em 4 momentos, né? No pré-plantio, né, no pré-quebra-lombo, no pré-fechamento de linhas ou na pré-colheita. E existem esses momentos, eles estão presentes ao longo de todo o ano agrícola, vamos dizer assim, né? Normalmente, assim, a gente costuma ter uma demanda maior agora, nesse primeiro semestre, né? Mas ele pode se estender ao longo de todo o ano. No caso, o senhor me falou que, vamos dizer assim, a preferência seria a cana-de-açúcar. Mas, de maneira geral, a Taranis também atua no milho, na soja, laranja. Tem alguma coisa voltada para isso? Sim, principalmente, que assim, ó, aqui no Brasil, a gente hoje atua mais focado em cana-de-açúcar, porque, principalmente em função dessa alta capacidade de entrega de resultados, Entendi. né? Como eu lhe falei, aí com uma aeronave a gente consegue cobrir aí uma área extensa de 2.000 hectares por dia, e consegue disponibilizar isso muito rapidamente para a usina. Em até 72 horas o resultado já está disponível para ela no nosso site. Então, essa capacidade de entrega aí rápida fez com que o mercado de cana-de-açúcar, ele próprio, né, absorvesse, vamos dizer assim, a nossa tecnologia mais rapidamente, né? Mas a gente atua também em grãos, principalmente em milho, soja e algodão, como você mencionou, né? Então, hoje, no Brasil, a gente atua mais voltado um pouco mais para a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar é que nos escolheu, vamos dizer assim. Mas a gente tem capacidade e nós estamos trabalhando para entrar aí mais forte agora no mercado de grãos, principalmente. Mas se a gente... Eu até entendo essa área do lado da cana, porque se a gente for parar para pensar, vamos dizer assim, são poucos produtores, né? Poucas usinas, poucos donos de áreas e uma área muito grande de cana-de-açúcar. Se pegar São Paulo, por exemplo, Goiás, por exemplo, é uma área muito grande, ao passo que a soja são áreas de muitos produtores, áreas pequenas, que às vezes até nem compensa, né? Mas o que essa pergunta que eu fiz, se atua na área da soja e do milho, é porque nós temos aí áreas muito grandes, principalmente no Mato Grosso, na região do Mato Piba, está crescendo muito essas áreas, né? Mas a cana realmente ela é mais representativa, né? Você foi muito feliz aí na sua colocação. Realmente, o mercado de cana ele é um pouco mais concentrado, né? São as usinas, né? E a gente está falando aí de uma área em torno de 10 milhões de hectares com, sei lá, com 300, 400 usinas, né? Quando a gente está falando de grãos, nós estamos falando aí só de soja, né? Aproximadamente 40 milhões de hectares, muito pulverizado, né? Sim. Então, assim, essa é a dificuldade que a gente tem para colocar uma tecnologia, né, como a da Taranis, uma tecnologia de ponta, de uma maneira mais pulverizada, um pouquinho mais difícil. Não é que ela vai acontecer, mas ela vai acontecer talvez numa velocidade um pouco diferente do que a gente está conseguindo aí com cana. Mas nós vamos chegar lá. Talvez na área do milho seja um pouco mais interessante, porque nós estamos tendo aí muitas usinas voltadas para a produção de etanol de milho, né?
E o etanol de milho, realmente, ele está entrando muito forte no mercado e talvez seja aí, eu não diria um concorrente da cana-de-açúcar, não, muito pelo contrário, né? Eu acho que vai agregar também junto à cana. Mas é um belo de um trabalho e é um trabalho que a inteligência artificial não tem volta, né? É uma tecnologia, veio para ficar e ninguém segura mais, né? Exato. E eu sempre gosto de dizer assim que o digital, né, que a gente chama, né, que é o uso principalmente de inteligência artificial, não sei em outros segmentos, mas na agricultura a gente não tem o menor objetivo de substituir o olho humano. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é para que o pessoal aí da área de tratos, os agricultores ou os assistentes técnicos tenham uma informação mais precisa e com essa informação mais precisa, né, consiga fazer uma melhor recomendação, sim, consiga elevar o nível de produtividade, mas não é um processo de substituição. A gente não tem a menor pretensão de que isso aconteça. É mais uma ferramenta disponível ao setor para aumentar a produção e produtividade. Exatamente. A gente espera que com essa ferramenta, né, aquele velho ditado, né, de quem não mede não gerencia, verdade, a gente consiga trazer uma ferramenta que possa fazer com que ele tenha uma melhor qualidade de fazer uma aferição, de fazer um gerenciamento. Esse é o nosso objetivo. Tá certo. Bom, eu conversei com Flávio Castro, ele é o técnico de vendas da Taranis, e a Taranis é uma empresa israelense, está aqui no Brasil, fazendo um mega de um trabalho, vamos dizer assim, atuando na área da inteligência artificial e contribuindo com mais uma ferramenta importante para o sucesso do setor produtivo agropecuário. E você que está nos assistindo, se quiser ter uma ideia melhor do que é a Taranis, do portfólio da Taranis, está aí o site que é www.taranis.com.br. Flávio Castro, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conhecê-lo e nós estamos aqui à disposição para quando precisar. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Dizem que a vida é bom para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.